Chega. Fim. Acabou o show. Por hoje é só. Calma. A música é boa, mas fim de papo. Salve novamente! Acharam que eu ia sumir de vez dessa vez, né? Mas não. Eis que hoje eu acordei com um ânimo incrivelmente aguçado e eu tinha coisa para passar para vocês, obviamente. Estou em falta, porém, estou aqui agora para começar a cobrir as lacunas. Me ocorreu que não tá dando para eu fazer live para vocês. Mas me ocorreu que também pode ser por uma falha minha, porque tem muita informação das quais vocês precisam ter acesso antes para que eu possa trazer as lives que eu gostaria de mostrar para vocês, obviamente. Um desses conhecimentos que ainda está pendente, eu vou passar para vocês agora, obviamente, né? Então, vamos colocar aqui na minha tela. Vou dar aqui primeiro. Vamos ver se o nosso appzinho de teste. Em 3, 2, foi. Pronto, agora eu estou aqui pequenininho. Se você é novo no canal, caiu de paraquedas, já clica no botão que fica aqui pertinho da minha cara e já se inscreve no canal. Deixa o like agora, porque daqui pra frente é só derrota, beleza? O que vai acontecer aqui nesse nosso videozinho de hoje? Por que eu não estou fazendo uma live? Porque o assunto aqui vai ser abordado de uma forma rápida, até porque se eu for entrar a fundo nele, não tem muito o que eu dizer, a não ser aplicá-lo. E para aplicá-lo, primeiramente, vocês precisam saber do conceito. O que eu vou abordar aqui hoje vai ser... Calma aí, minha câmera está um pouquinho... Aqui. Pronto. Agora tá maneiro. O tema de hoje vai ser o famoso Hook Use Effect. Não é aquele que fica verde, mas é aquele que vai te salvar em vários dos seus projetos. Por quê? É uma parada que você vai precisar dominar, vai precisar ser proficiente. Nem sei se a palavra é essa, da maneira correta. Rodando aí. Mas você vai precisar dominar esse hook com maestria, para que você possa, como eu posso dizer, fazer seu app funcionar da maneira correta. O que acontece? Esse hook, ele é a encarnação do ciclo de vida do seu app. E você tem que saber primeiramente o que é o ciclo de vida. Você tem que entender que o app, ele segue uma ordem, né? Ele primeiro nasce, cresce, envelhece e morre, né? No nascer dele aqui, de acordo com a minha analogia, é quando a tela que você estiver mexendo, vamos colocar como tela, a tela que você está mexendo e que você vai precisar executar uma ação, ela vai ser criada, né? Ela vai ser renderizada em tela. E aí vai entrar o nosso Use Effect. Na maioria das vezes, você vai precisar dele nesse exato ponto, que é quando a sua tela é renderizada. Então, sua tela foi renderizada e você precisa executar alguma coisa, como, por exemplo, uma requisição numa API para trazer essa lista aqui para a tela, correto? Para fazer essa requisição, ela tem que ser no momento em que a tela está sendo criada. Primeira coisa que vai ser executada aqui vai ser isso, correto? E para isso você precisa de um Use Effect. A gente vai ver aqui na prática como é que ele vai funcionar, beleza? Eu acho que no meu outro canal, no meu canal pessoal, eu já tinha abordado sobre, porém, como o áudio estava horroroso, não recomendo irem lá assistir. Ou vão também, sei lá, vão me ajudar. Mas eu recomendo mais esse. Então vamos lá. Não vamos mexer nesse cara. Que tela é essa? Acho que essa daqui é a tela Home. E é justamente esta aqui. É. Beleza. Então vamos imaginar o seguinte. Essa lista ela vai ser requisitada de um banco de dados.
seja lá qual seja, você tem uma API para fazer a comunicação com o seu banco de dados e você precisa fazer uma requisição para trazer essa lista aqui do seu to-do, caso haja, né? E caso não haja também, vai haver um retorno, enfim, com equivalência, né? Então vamos lá. Para quem já acompanha os vídeos aqui do canal, as lives, ou que não sejam as lives, mas que acompanha o que fica gravado depois das lives, que é a própria live, você já deve ter visto esse appzinho nosso aqui. Se você ficou curioso, volta alguns vídeos atrás na nossa playlist aí, você vai conseguir ver todo o passo a passo, como é que a gente fez esse app para chegar nesse resultado que tem aqui agora. Não vou abordar aqui agora porque não é a pauta. A pauta da vez é o hook, Use Effect. E para começar, o Use Effect ele vai ser importado daqui, ó, junto desses outros hooks, o Use State, o Use Callback, que a gente já utilizou aqui anteriormente, diretamente do React, né? Então você vai vir aqui e importar Use Effect. Pronto, importamos o Use Effect. E aí, para você utilizar ele, eu recomendo, eu gosto de usar por padrão, ele ser a última coisa aqui. Por quê? Nas minhas configs aqui de editor config, prettier, etc., ele reclama se eu colocar a função, a declaração da função após. Por regra, o JavaScript mesmo vai funcionar normal, só vai ficar dando esse errinho. Então, para manter padrão, eu gosto de colocar sempre o use effect aqui logo antes do return, correto? Então, aqui, ó, a declaração dele é muito simples, use effect, ele é uma função, correto? E aqui dentro você vai, aqui dentro você vai ter uma função anônima, pronto, e logo após a função anônima, você tem que ter um array de dependências. Calma, vou explicar o que é cada coisa, beleza? Então, não precisa ficar preocupadinho, não. Deixa eu minimizar isso daqui para ficar de olho aqui em vocês. Beleza. O que acontece? Quando o seu app ele vai nascer, deixa eu desligar aqui meu... Vou colocar para o fone que ele tá pingando ali, me dá tique nervoso, beleza? Então, o que acontece? Quando o seu app ele é renderizado na tela, ele vai executar o que está dentro dessa função anônima aqui que a gente declarou, beleza? Então, olha só, console, vou colocar aqui um log, tela criada, beleza? Então, aqui, primeira coisa, vai ter esse log aqui pra gente, quer ver? Agora eu vou precisar desse cara de novo, trazer ele para cá. Então, aqui eu vou salvar, salvei, beleza? Olha lá, tela criada. Então, a primeira coisa que ele vai executar vai ser essa função aqui, o que tiver aqui dentro do useEffect. Então, para a gente simular que ocorreu aqui uma chamada de API, eu vou colocar aqui um timeout. Então, set timeout. Se eu não me engano, ele é desse jeito aqui também. Ele tem uma função anônima e o segundo parâmetro aqui é o tempo que eu quero que ele espere. Vou pedir para ele esperar 1 segundo, 2 segundos. Por que eu coloquei 2000 aqui? Porque isso daqui é contado em milissegundos. Então, 1000 milissegundos equivalem a 1 segundo. Logo, 2 segundos são 2000 milissegundos. E aqui, logo após, a gente vai fazer com que haja essa lista. Essa lista, deixa eu ver de onde que está pegando aqui essa lista. Está pegando essa variável task. Essa task aqui, ó. Então, aqui é onde está a lista. O que eu vou fazer? Vou zerar ela. Deixar ela aqui sem nada. Simulando que você está iniciando uma tela que tenha uma requisição HTTP, uma requisição aí para uma API que vai te retornar, então, logo após dar o sucesso dessa requisição, vai te trazer essa lista que está salva num banco de dados lá na casa do Chapéu. Né? Então, aqui o que vai acontecer? Ele vai esperar 2 segundos e vai fazer o seguinte, set task, e aí sim,
a gente vai jogar aquelas dados lá, certo? Nada demais até aqui. Acredito que todo mundo esteja acompanhando. Se você não está acompanhando, é porque você não viu os vídeos anteriores. Então, volta lá e vai assistir os vídeos, beleza? Então, aqui agora, ó, se eu salvar aqui, ele já vai, ó, sem nada. Espera 2 segundos e olha a lista aí, beleza? Então, simulando que esteja fazendo uma requisição HTTP aqui, uma requisição para alguma API, beleza? Então, você percebe que ao a tela ser criada, ele vai executar algo aqui, que é algo que nesse nosso exemplo aqui ele é necessário. Eu vou tirar essas coisas aqui por enquanto. Pronto, bonitinho. O que acontece se eu clico aqui? Só abre um modalzinho, não vai ser útil. Eu clico aqui, se está feito ou não. Beleza. Então tá. Aqui até agora você sabe que se você precisar executar alguma coisa no início da renderização aqui da sua tela, que vai acarretar em, por exemplo, aqui, a geração de dados que vão preencher a sua tela, você vai usar o useEffect nesse caso. Existem ainda outros casos que você vai precisar fazer, executar alguma tarefa quando a tela for destruída. E aí o que que acontece? Você vai precisar de um, adivinha, de um useEffect. Só que aí agora você entra em contradição com o que eu disse, né? Beleza, Hilson, mas aqui dentro da sua função você vai ter o que vai ser executado quando a tela for criada e quando ela for destruída. Então, aí o que que acontece? Você vai precisar de um return, você vai precisar retornar, e aí você pode retornar aqui uma função. Então, o que tiver aqui dentro só vai ser executado quando essa tela for destruída. Então, aqui ó, a tela vai ser destruída. Quando que essa tela vai ser destruída, então? Você pode me perguntar. E eu vou te responder calmamente que tem várias maneiras dela ser destruída. Uma delas é quando você muda de tela na stack, ou melhor, quando você muda de tela, não. Quando você está fazendo a navegação por stack, o que que acontece? Você tem a tela, por exemplo, né, num fluxo normal de um aplicativo. Você tem a tela ali de autenticação, né, a tela de login. Logo depois, se você fizer o login, você vai ter uma tela home, por exemplo, e depois da home você poderia ir para uma tela perfil. Então você vai ter 3 telas na sua stack, né, na sua pilha. Stack é literalmente pilha. Então o que que acontece? Você tem login, home e perfil. Digamos que você entrou na tela de perfil, tá? Então você tem construída a tela login, a tela home e a tela perfil. Só que quando você pressiona lá no botão de voltar e você volta para a tela home, essa tela perfil ela é destruída da sua pilha. Então nesse ponto é que vai ser chamado esse retorno, beleza? Então você fica ciente disso. Quando que a tela vai ser construída? Quando você entrar nela, certo? Entrou na tela de perfil, por exemplo, construiu a tela de perfil. Saiu, no caso, voltando, se você estiver navegando da tela de perfil para uma outra tela, você tem que ter isso em mente, que ela não vai ser destruída. Ela vai simplesmente ficar em background, né? Mas ela ainda vai estar lá, ela ainda vai estar construída, beleza? Entretanto, quando você voltar da tela de perfil para a tela home, por exemplo, aí sim ela vai ser destruída. Uma outra hipótese dela ser destruída é, por exemplo, a primeira tela que você construiu foi a tela de perfil, a tela de login, certo? Quando que ela vai ser destruída? Quando você encerrar o aplicativo. Vamos testar aqui? Olha só. Nesse nosso exemplo aqui, ó, você vai ver que a tela foi criada, foi a última coisa. Se eu fechar o app, olha só sair dele, ele não foi destruída. Vamos ver aqui o que acontece? Queimei minha língua. Deveria destruir. Enfim, nesse caso aqui não vai ser destruído. Então, é vivendo e aprendendo, meu amigo. O que você vai levar em consideração? Navegou, voltou, aí sim você está destruindo a tela. Então, bora lá, ó. Criando, entrou, tela criada, tá aqui, ó, a mensagem. Então, o que nós vamos fazer aqui para testar isso? Bora navegar, então.
eu tenho aqui aqui, ó, vou fazer o exemplo. Tela login e vamos ter a tela home. O que eu tenho aqui na tela de login? Compress, ele navega, beleza, ó. Então vamos fazer o seguinte, ele está navegando para a tela 1. Qual que seria a tela 1? Vamos ver aqui nas nossas rotas. Cadê as rotas? Routes aqui. Tela 1 é literalmente a nossa home. Então o que eu preciso fazer aqui? Simplesmente alterar a ordem. Eu jogo a nossa tela de login a ser a primeira da pilha. Logo, ela será a primeira a ser criada. Então vamos lá. Olha lá, nossa tela de login. Vamos entrar. Foi criada, olha lá. Viu aí o ciclo se concretizando? E agora, na hora que eu voltar, olha só, tela destruída. Viu aí? Você vê que eu não estou tão burro assim ainda, hein? Então, o que acontece? Suponhamos que ao entrar na tela home aqui, você executou a sua função e aí você vai fazer N coisas aqui dentro e quando você voltar à tela, você vai querer transmitir um dado para a sua context aqui. Para quem não sabe ainda, eu vou chegar lá. Context aqui, ela nada mais é do que são dados que você vai repercutir pelo seu app inteiro, beleza? Então vamos lá. Digamos que vai ter alguma ação aqui que você vai ter que executar no momento da destruição. Por exemplo, esse que eu acabei de citar aqui, né? No caso de você querer repercutir dados para o seu app de alguma coisa que você fez aqui dentro. Por exemplo, você estava aqui na home e você adicionou uma tarefa aqui, beleza? Então, a sua tela de login, ela não sabe que você adicionou algo aqui. Então, você poderia, né, jogar esse dado para lá simplesmente e somente na hora que essa tela voltar para lá. Então, não faria o menor sentido você tá aqui ainda e você não sabe se daqui da home você vai navegar para a tela de perfil, para uma tela sei lá, de produto e etc. E não faria sentido você ficar atualizando toda hora um dado que só vai ser visível lá na tela de login. Isso quando você destruir essa tela. Então, essa seria uma solução, seria algo a se pensar, beleza? Então, aqui, digamos que seria literalmente aqui a tela destruída. No lugar dessa tela destruída, se fosse fazer alguma coisa aqui, alterar algum dado, né? Dados de lista alterado. Pronto. Então, aqui você estaria fazendo isso, né? Então, quando ela foi criada e quando você saísse, olha lá, beleza, você alterou os dados. Aí, agora, a tela de login saberia que você alterou alguma coisa lá na home. Não sei, esse exemplo é estapafúrdio? Sim, mas é só para você entender que você pode executar algo ao destruir uma tela. Um outro exemplo que talvez seria mais complexo e você não entenderia, a não ser que você já tenha dado uma estudadinha sobre, seria, por exemplo, em você estar usando um WebSocket. Um WebSocket, por exemplo, eu já utilizei ele aqui para fazer algumas coisas que você abre uma conexão e fica com um canal aberto. Suponhamos aqui algo que é muito utilizado nos apps, né? Mensageria, né? Você vai ter aqui, por exemplo, o WhatsApp. Eu não sei se o WhatsApp funciona dessa maneira, mas digamos que seja, usando um WebSocket. Então, a pessoa está digitando lá, a pessoa que está de cá, ela sabe que a pessoa lá está digitando porque esse dado está transitando pelo canal. Então, o que acontece? Ao você entrar na tela de mensagem, né, na tela de uma conversa, você abre uma conexão e fica ouvindo se está acontecendo alguma coisa do outro lado. Então, se a pessoa está digitando lá, você vê que ela está digitando cá. Se a pessoa lá te enviou, automaticamente você já recebe a mensagem aqui, porque você está ouvindo o que está acontecendo nesse canal. E aí, quando você fecha essa tela, você tem que fechar essa conexão também. Caso contrário, seu app continuaria ouvindo, mesmo que você não esteja necessitando dos dados que ele está ouvindo, certo? Essa seria uma explicação mais plausível para você utilizar isso daí, beleza?
Um outro ponto agora que você já entendeu que aqui a tela é criada, se você colocar no retorno dentro dessa mesma função, tá? O retorno ocorre aqui dentro. E aí você pode retornar um valor, você pode retornar uma função, certo? É muito utilizado também essa função aqui, ó, literalmente quando você usa um listener. Né? O que que é um listener? É um ouvidor. É como no exemplo que eu dei aqui agora. Você fica ouvindo o que está acontecendo lá na transmissão, você pode ouvir algum evento do seu app, certo? Então, sei lá, eu quero saber quando o app está conectado na internet. Beleza, você vai saber. E aí? Você vai ter um listener para isso. E você saiu da tela, você quer que esse listener continue lá, recolhendo dados para você? Você tem que vir cá e falar assim, beleza, encerra aqui esse listener porque a tela já foi destruída, certo? E não, algumas coisas não são destruídas automaticamente junto com a tela. Esse negócio dos listeners, por exemplo, você pode utilizar bastante aí. Eu utilizo bastante para ouvir se o teclado está aberto ou fechado. Porque tem algumas ações dos meus apps aqui que eu trabalho que quando o app está aberto, ele tem um determinado funcionamento, uma determinada forma de mostrar algum dado para o usuário. E quando o teclado está fechado, tem uma outra forma. Um bom exemplo é quando tem aquele menu, aquela barra de menu que é o menu em abas, né? Exemplo do Instagram. Quando nos meus apps aqui ah, a lib que eu uso, ela não funciona muito bem a propriedade que diz que quando o teclado estiver aberto, a barra de menu tem que sumir. Então, o que que eu faço? Para corrigir isso, eu vou lá manualmente e fico olhando. Beleza, ó, o teclado está aberto, eu vou lá e sumo com a barra do menu. O cara fechou o teclado, eu vou lá e volto o menu para a tela. Então, esse daí seria um bom exemplo. E para você fazer com que essa visualização ela ocorra no tempo certo e seja destruída, esse listener, né, ele seja construído no tempo certo e caso você saia, ele seja destruído literalmente, não fique ali consumindo recurso do seu dispositivo, você vai precisar saber que você deve colocar uma função no retorno do use effect que você ah, utilizou. Beleza? Outras coisas interessantes para você saber aqui sobre o use effect e após a função que é executada aqui, né, que traduz o ciclo de vida do app, tem um outro carinha aqui que também está relacionado, para mim ele está relacionado com o ciclo de vida também, que é esse array de dependências, beleza? O que que acontece aqui? O que que eu coloco nesse array de dependências? Você coloca variáveis. Então você vai observar esse use effect, ele vai observar variáveis. E caso eu coloque alguma variável aqui dentro, todas as vezes que essa variável sofrer alguma alteração, o conteúdo da minha função aqui será executado, correto? Então, onde que você vai utilizar isso? Cara, tem muita coisa que você vai utilizar isso. Muita coisa mesmo. Não vou nem te dar um exemplo aqui agora, porque, pô, só na hora que surgir que você vai precisar lembrar disso, tá? Vai ser algo assim, que quando surgir você vai saber. Tá esquisito o papo? Tá esquisito o papo, mas é isso, cara. Na verdade, eu raramente utilizo isso. Falei merda aqui, beleza. Enfim, supera. O que que acontece? Digamos que eu tenha uma variável aqui, count. Opa, const. E eu vou ter aqui, ó, uma state count, set count. E aqui, o meu count, use state, o meu count, ele vai iniciar em 0. Sei lá, é um contador, né? Então aqui, ó, eu vou ter um contador, eu vou colocar aqui, descomentar só esse trechinho aqui. E aqui eu vou ter o seguinte, contador. Vou ter um contador e aqui eu vou exibir o meu count. E aqui agora eu vou simplesmente pegar um botãozinho. Opa, entrei aqui, beleza. Eu vou pegar esse botão aqui, ó, e vou só executar o meu count. Vou tirar essa função aqui que ele está executando. Vou simplesmente fazer assim, ó, set count
E aí eu vou fazer o seguinte, ó, prev, dá para eu pegar o valor que ele tem agora. E aí eu retorno prev mais, mais um, pronto. Com isso daqui ele vai simplesmente, né, cada vez que eu clicar, olha lá, ele vai contando mais um, mais um, mais um, mais um. Beleza. Agora digamos que a cada interação dessa daqui eu queira registrar algo a mais. Óbvio, eu poderia fazer aqui dentro da função e, obviamente, cada vez que ele clicasse no botão, o dado seria o dado seria atualizado e essa outra coisa que eu quisesse aqui fosse alterada também. Mas digamos que eu quero garantir que só vai ocorrer algo se o valor aqui conseguir ser alterado, né? Digamos que aqui seja alguma função, por exemplo, essa daqui é assíncrona, tá? E aí já fica uma dica para você talvez corrigir um problema que você esteja tendo com a sincronicidade do use state, tá? É uma parada que ocorre bastante. Então eu quero garantir que algo só vai ocorrer depois que essa variável for alterada. Então, o que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, dentro do useEffect, e agora eu nem vou usar mais esse useEffect, e agora já fica aqui uma outra dica para você. Você pode ter quantos useEffects você quiser dentro da sua aplicação. Simplesmente você pode vir aqui, ó, useEffect, declarar outro. Exatamente o mesmo esquema e ele vai ser executado da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. Do jeitinho que esse daqui vai ser executado quando a tela for criada, esse daqui também vai ser executado quando a tela for criada. Só que vai ficar em users effects diferentes. Caso você queira, como que eu vou dizer, agrupar os dados que você quer que sejam executados de forma diferente ou, sei lá, por organização, não sei, né? Aqui, eu vou até colocar aqui, ó, seguinte, user effect 1, user effect 1, e aqui eu vou colocar outro, ó, só para você ter uma ideia. Vou colocar aqui o retorno, mesma coisa para vocês entenderem de fato. Esse aqui seria o 2 no caso, né? User effect 2, opa. 2. Pronto. Aqui. Vamos ver que vai acontecer a mesma coisa. Ó, tela 1 criada, tela 2 criada aqui, né? O user effect 1 e user effect 2. Se eu voltar, ó, vai ter 2 destructors, né? Cadê? User effect 2. Tá. É porque esse daqui, ó, ele só tá dados alterados. Então, aqui, ó, dados alterados, user effect 2, dados da lista alterada. Pronto. Vocês entenderam aqui já. Agora, digamos que aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou duplicar essa linha para voltar lá na questão do dado alterado que eu falei para vocês, o do contador. Então, eu quero saber, toda vez aqui que o contador for alterado, eu quero que o user effect aqui ele seja chamado. Então, o que vai acontecer? Ó? Contador alterado. Se eu fizer dessa maneira e colocar aqui, ó, count, quer dizer que ele vai observar a minha state count. Então, olha só. Inicialmente ele vai ser chamado. Por quê? Porque quando a tela é criada, tudo que tiver aqui dentro, ele é executado. Logo, esse log aqui também vai ser executado. Então, para eu corrigir isso, eu vou fazer o seguinte, ó. If, fazer uma condicionalzinha aqui e colocar o meu console log dentro da condicional. E aí, na minha condicional aqui, para esse exemplo, eu vou simplesmente verificar se o contador é diferente de 0, porque o dado inicial dele é 0, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, count diferente de 0. Pronto. Você vai perceber aqui agora que foi criado o user effect 1, o user effect 2 e esse cara não foi chamado. Porém, se eu vir aqui no nosso app e clicar aqui, ó, olha só o que aconteceu. Ele foi chamado tudo de novo. O user effect 2 aqui, ó,
da lista alterados. Opa. Ah, tá. Ele chama a cada requisição, olha só que interessante isso daqui. A cada somente nesse user effect ou nos dois? Deixa eu ver essa, agora eu fiquei curioso. Nos dois, aparentemente, né? Tanto é chamado o destructor, então ele é destruído e depois ele é construído novamente, ele é chamado novamente. Olha que louco, velho. Isso daqui eu nunca tinha reparado, juro pra vocês. Ó, vamos lá. Vou alterar de novo. Alterei. Ó, dado da lista alterado. Tela criada. Então, beleza. Não, calma lá. Então, ele alterou só o... Ele destruiu. Ele chamou o destruidor aqui, ó, o destructor, né? Como se fosse o destructor. Ele chamou o retorno da função do user effect. Então, não utilize, olha só, um caso de uso aqui já aparecendo. Se você precisa que o dado seja alterado só quando a tela for destruída, você coloca só no user effect que não vai ter dependência. Se ele tiver dependência da variável, saiba que ele vai ser chamado aqui, ó. Veja só que ele foi chamado, né? Ó, ele foi chamado aqui na hora que você alterou o dado que ele está observando. Então, não faça isso. Então, ó, vamos retirar esse dado daqui. E aqui eu nem quero saber mais que ele é criado, porque eu já sei aqui, né? Já sabemos aqui. Então, aqui, ó, nesse segundo user effect, a única coisa que ele vai fazer é me dar um log quando o contador for alterado. Dessa maneira que agora ele não tem mais retorno, então, né? O famoso for. Então tá aí. Opa, sucedeu. É... Algo errado? Ah, abri outro aqui sem querer querendo. Era isso daqui que eu queria. Pronto, ó. Contador alterado. Vamos alterar novamente. Olha, cara. Contador alterado. Alterou de novo, alterou de novo, alterou de novo. Ou seja, ele está sempre observando essa variável. Ah, ocorre que, em alguns casos, você vai precisar saber desse fato. Por exemplo, digamos que você precisa, ah, digamos que você precisa disparar alguma ação mediante alteração de alguma variável. Ou, por exemplo, você está contando aqui, papapá, e você precisa registrar um log. Um exemplo bem idiota, mas suponhamos que seja isso. Ah, beleza, o cara quer saber aqui. O contador, obviamente, já faz isso, porque ele é um contador, mas digamos que seja um outro botão qualquer. Não sei o que aqui. E aí, você precisa saber quantas vezes ele clicou aqui. Você precisa executar alguma coisa cada vez que ele clicar aqui, tá? Então, esse seria um caso de uso para você utilizar o array de dependências. E olha só que interessante. Ele pode ser, como ele é um array, você pode ter aqui dentro, meu amigo, N variáveis. N states, né? Tem que ser states. Então, digamos que você vai observar aqui o count, você vai observar aqui o próprio array dos negócios aqui, ó, dos to-do, né, do que fazer, você vai verificar aqui uma tonelada de coisas. Não recomendo, porque vai bagunçar a sua parada, mas de repente vai ser o seu caso de uso, é lá que você vai ter que bater. Então, você já sabe que você vai usar o nosso queridíssimo User Effect. Agora, acredito que eu já abordei aqui tudo que vocês precisam saber sobre o User Effect. Tem uma outra paradinha também que é interessante falar, talvez, do User Effect, e é o seguinte, eu gosto de fazer o seguinte, para limpar, para garantir que nada que está dentro do meu User Effect vai ser executado no momento que fora do meu uso, eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu venho aqui, declaro unmounted, eu faço assim, beleza? Declaro aqui uma variável unmounted e aqui eu faço o seguinte, ó, if aqui eu tenho que fazer assim, ó, foi mal, errei, desculpe, sou humano, faço ele como falso, porque ele ainda não foi desmontado nesse momento, né?
E aqui, ó, eu verifico se ele ainda está falso. E tudo que eu quero que seja executado, vai ser executado dentro desse if. E aqui, não nesse user effect aqui, porque esse daqui serviria simplesmente para verificar a variável, né? Mas vocês entenderam onde que eu estou querendo chegar, né? E aqui eu faria o meu return dessa maneira. E aqui eu colocaria o unmounted true. Dessa maneira aqui eu já estou garantindo que está dentro do user effect só vai ser executado enquanto a tela não for destruída. Beleza? Ela foi destruída. Eu vou fazer as limpezas aqui e tudo, mas eu também vou passar essa variável aqui para true, para que nada mais aqui seja executado. Sei lá, vai que dá uma bugada aí de alguma forma. Quem mexe com programação sabe que tem hora que buga do nada. Então é só mais uma maneira de eu garantir que o que eu quero que seja executado somente quando eu quero. Beleza? Acho que é isso, por hoje é só. Acho que ficou bem esclarecido aqui da minha parte. Acredito eu que ficou bem legal, bem explicadinho. Mas se ficou alguma dúvida, por um acaso ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários e eu respondo um a um, beleza? Se você é novo no canal, já clica no botão de se inscrever, tá bem aqui pertinho da minha cara. E se você quer apoiar essa ideia aí, curte, compartilha, para que sempre saia vídeos novos, beleza? Então, aqui agora um aviso para quem já é um seguidor aí do canal, já é um inscrito, e é o seguinte, a partir de agora eu vou focar mais em fazer vídeos dessa maneira, gravados e deixar disponibilizados para vocês, antes de eu retomar as nossas lives. Adoro fazer as nossas lives, porque há a interação, mesmo que poucas pessoas ainda acompanham as lives, algumas pessoas por conflito de horários e etc, né? Quem programa de verdade, quem atua no mercado, raramente tem tempo para ficar, né? Enfim. Mas eu quero voltar com as lives somente quando eu tiver certeza que eu já abordei, se não todos os dados que a gente vai precisar para as nossas lives, mas boa parte desses para que vocês possam participar das lives diretamente e interagir diretamente com dúvidas pertinentes ao que a gente está tentando abordar nas lives e não a conteúdos de base, como por exemplo aqui o nosso queridíssimo User Effect, beleza? Então acho que é isso. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.